Olá, eu sou Elisa Moreira, sua professora de Direitos Humanos e hoje estou aqui para fazer um super complemento ao nosso curso completo de Direitos Humanos na plataforma do Curso em Delta. Hoje nós vamos conversar sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também sobre a temática das minorias e grupos vulneráveis. Esses dois tópicos estão previstos para as provas da Polícia Civil de Minas Gerais, que se aproximam já agora no mês de dezembro de 2021. Mas, claro, se você depois estiver assistindo essa aula, eu imagino que ela continue atual, ao menos a maioria delas, a maioria dos conceitos que nós vamos trazer aqui. E a chance das próximas provas acompanharem essa tendência de cobrarem essas temáticas relacionadas à Agenda 2030, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e às questões que permeiam minorias e grupos vulneráveis é muito alta. Vamos começar? Joga na tela para mim, se você ainda não me acompanha nas redes sociais, @Elisa Moreira no Instagram. E nós vamos começar falando sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Vem para mim. Qual foi a ideia inicial desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e na assunção de uma agenda chamada Agenda 2030? Em 2015, vou passar já pelo contexto histórico, mas preciso de um marco, tá? Vamos conversar agora, vamos começar a conversar sobre a Agenda 2030, trazendo como marco o ano de 2015. E em 2015, 193 países chegaram à conclusão de que a erradicação da pobreza seria um grande pilar, algo que precisaria ser enfrentado pelos estados com alguma urgência, inclusive a erradicação da chamada pobreza extrema. E isso não nasceu assim, né? Tirou da cartola em 2015, não. Isso vem desde um contexto lá de 1992, com a chamada Eco 92. Os contemporâneos da professora vão se lembrar. Foi algo que aconteceu, um evento que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em 1992, que tratou sobre questões ambientais e, dentre elas, a sustentabilidade. Anos depois, houve a chamada Rio+20, que revisitou essas questões. E nessa ocasião, nesse contexto, foram apresentados os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Não são ainda os ODS, são os precursores, os antecessores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós falaremos sobre eles, falaremos sobre os 8 ODM e os 17 ODS, com tranquilidade. Permaneça conosco porque tem questão de prova sua aqui. Mas nesse cenário dessa Rio+20, com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, um pouco depois, alguns anos depois, lá em 2010, a ONU foi provocada no sentido de que aqueles ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, não estavam sendo levados a contento. O Secretariado-Geral da ONU é instado a se manifestar, que é um dos órgãos da ONU, não é? O Secretariado-Geral, na figura máxima do seu secretário-geral hoje, o português Antônio Guterres. E nesse momento, a ONU começa novamente a trabalhar, a movimentar os participantes, aquelas pessoas interessadas em debater a temática, para a elaboração de um relatório. Um relatório que trouxesse uma vida digna para todos, que foi editado e foi apresentado ao final de 2014. E em 2015, criado um grupo de trabalho aberto chamado GTA-ODS para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com relatórios próprios, meios de implementação bem definidos, objetivos bem definidos a serem cumpridos pelos estados até o ano de 2030. E 2030 por quê? Daí vem o nome Agenda 2030. Foram cunhados lá em 2015 e deveriam ser desenvolvidos até o ano de 2030 por esses estados. Esses objetivos, eles perpassam por um tríplice pilar, pelas questões sociais, pelas questões econômicas e pelas questões ambientais. Porque é muito comum, quando a gente fala sobre sustentabilidade, que a gente pense o quê? Naturalmente em questões ambientais. Fomos ensinados assim. Mas sustentabilidade permeia também questões sociais, permeia também questões econômicas. Esse é só um panorama. Agora sim, vamos destrinchar cada um desses conceitos. Põe na tela, por favor, para o nosso primeiro slide.
Qual é o maior desafio global, portanto, percebido em 2015, gente? A erradicação da pobreza. E essa erradicação da pobreza em todas as suas formas, em todas as suas dimensões, incluindo a chamada pobreza extrema. Isso em 2015. Então, 193 países vieram com essa, ó, transformando o nosso mundo, a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O que é a Agenda 2030? É um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Olha o 3P aqui, ó. Pessoas, planeta e prosperidade. Isso tudo para se buscar a chamada, volta aqui, paz mundial. Eu não disse que a ONU tem a ver com isso? Disse, né? Então vem para mim. A ONU tem a ver com isso porque a ONU, lá na sua carta máxima, na Carta da ONU em 1945, na chamada Carta de São Francisco, houve o advento de 4 princípios: a paz mundial, a tolerância entre os povos, a não intervenção e a solução pacífica das controvérsias. Tudo isso para que o mundo não mais recorresse a questões bélicas, armadas, como um mecanismo lógico de solução de conflitos, porque antes sempre era resolvido assim, né? Então, esses objetivos de desenvolvimento sustentável inseridos na Agenda 2030 vêm com ideais, vêm como um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, visando buscar essa tão sonhada paz mundial. Joga na tela. Essa possibilidade, né, trazida em 2015 da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, traz, como a gente colocou, esse plano de ação voltado às pessoas, ao planeta e à prosperidade, e engloba 17 objetivos, informação importante que necessariamente você tem que levar para sua prova, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os chamados ODS. Esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles se destrincham em 169 metas, e as metas basicamente buscam objetivos, buscam noções, buscam perspectivas para erradicar a pobreza e para promover a vida digna para todos. Mas calma, eu disse a vocês que antes dos ODS, houve os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. E quais são esses objetivos e quantos são eles? Trouxe aqui para vocês um quadrinho que é facilmente encontrado em qualquer mecanismo de busca, joga lá no Google que você vai achar, com os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Vem para mim, e não por acaso, no centro dele está 8 jeitos de mudar o mundo, não é? Tem essa sentença. Os objetivos de desenvolvimento do milênio, fazendo o link com o panorama que a gente fez no comecinho da aula, os objetivos do desenvolvimento do milênio vêm, lembra na Rio+20, vem naquela ideia, né, um pouquinho antes disso, vem naquela ideia de, nós precisamos nesse milênio trabalhar alguns pontos centrais para fazer com que o mundo se desenvolva, que a partir do próximo milênio, o mundo se desenvolva. Joga na tela para a gente observar um a um. Acabar com a fome e a miséria. 2. Educação básica de qualidade para todos. 3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher. 4. Reduzir a mortalidade infantil. 5. Melhorar a saúde das gestantes. 6. Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. 8, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Então, essa questão 8 é muito parecido lá no ODS, nos ODS. O 8 aqui, todo mundo trabalhando para o desenvolvimento, é algo que seria necessário para que todos os outros ODM fossem implementados, concordam? Tem que haver o engajamento de todas as partes, vem para mim, de toda a sociedade, dos governos, dos estados. Mas a grande crítica que se faz aos ODM é justamente essa inércia percebida lá em 2010, quando o Secretariado-Geral da ONU foi instado a se manifestar. Foi provocado vamos lá, vamos dar uma movimentação a esses objetivos. Por isso é que houve essa mola para a construção da Agenda 2030 e para a construção, por consequência, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na tela. Aqui eu só sistematizei para vocês, tá? Em forma de texto, os 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. Em 2010, como tinha adiantado,
A cúpula da ONU percebe essa inércia, percebe essa necessidade de se trabalhar esses ODM, esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de uma forma mais acurada, e a cúpula da ONU demanda a aceleração na implantação e na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, solicitando ao Secretariado-Geral da ONU orientações após 2015. Houve a criação de um grupo de desenvolvimento das Nações Unidas que começa um processo de consultas com interessados, em partes interessadas, em discutir essa temática, e veio o advento que aparece o relatório Uma Vida Digna para Todos ao final de 2014. Vem Rio+20, naquele contexto que eu contei para vocês, e o grupo de trabalho aberto, o chamado GTA, que teve como objetivo elaborar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda 2030, ela traz mais. Ela não traz só os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vem para mim. Além dos 17 ODS e das 169 metas que são travadas para o cumprimento desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é fundamental que essa agenda traga uma sessão, trouxesse uma sessão, e assim foi feito, em relação à implementação dessas parcerias globais, a implementação de todos aqueles setores, todas aquelas pessoas envolvidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Houve também a noção de um roteiro para acompanhar, para revisar esses objetivos. Por quê? Para que eles não caíssem meio que no esquecimento ou na pouca efetividade que se percebeu quando dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, não traz a Agenda 2030 apenas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as metas a elas inerentes ou a eles inerentes. Não. Além disso, há uma seção sobre meios de implementação, sobre fundar parcerias globais, sobre a necessidade de todo mundo colocar a mão na massa, é essa a ideia que se extrai desse ponto, e também um roteiro para acompanhar a evolução e o implemento desses objetivos e dessas metas. Na tela, os ODS, portanto, nada mais são que o núcleo da Agenda 2030, a razão de ser dessa agenda, pessoal, devendo ser alcançados até o ano de 2030. Outro ponto de fundamental importância, que tem tudo para cair na sua prova, é que esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são integrados e indivisíveis. Por que eles são integrados e por que eles são indivisíveis, Elisa? Porque quando falamos sobre sustentabilidade, devemos ter sempre em mente questões econômicas, sociais e ambientais. Vem para mim. Primeiro argumento para serem objetivos integrados e indivisíveis. O primeiro argumento é que, como também já anunciei a vocês, sustentabilidade não se resume a questões ambientais. Também são questões ambientais, mas não se resume a isso. Sustentabilidade está ligada a questões econômicas, a questões sociais e a questões também ambientais. Anota no caderno aí o ESA, econômicas, sociais e ambientais. Isso vai cair na sua prova, cuidado. Além desse ponto, dessa interseção, desse fundir de setores que são importantes, são fundamentais para que nós consigamos atingir os objetivos, os ODS também são integrados e indivisíveis porque representam tarefas a serem cumpridas não só pelos governos e não só pelos estados, também pela sociedade civil, também pelo setor privado e por cada um de nós, por cada cidadão que faz parte desses países que pactuaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Então, repetindo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são integrados e indivisíveis. São integrados por quê? São indivisíveis por qual razão? São integrados e indivisíveis porque integram aquele tríplice pilar, os 3 pilares da sustentabilidade. Olha o nome, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, quais são os pilares dessa sustentabilidade? Pilar econômico, pilar social e pilar ambiental. Então, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com esse tríplice pilar,
proporcionam que todos nós possamos gozar daqueles direitos, daqueles objetivos, daquelas propostas que foram colocadas por meio dos ODS, que foram colocadas, inseridas na Agenda 2030. E mais, também são integrados e indivisíveis porque representam a participação tanto dos estados, dos governos, da sociedade civil, de cada um dos cidadãos, do setor privado, na consecução desses objetivos. Guardem as duas características dos ODS. São integrados e são indivisíveis. Na tela, agora sim, né, gente? Precisamos aqui mostrar, saber quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nenhuma dúvida para quem for fazer aqui a prova de Minas Gerais que isso vai aparecer. Então vamos lá. 1. Erradicação da pobreza. 2. Fome zero e agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. 4. Educação de qualidade. 5. Igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. Energia limpa e acessível. 8. Trabalho decente e crescimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. Vida na água. 15. Vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. E 17. Parcerias e meios de implementação. Não são parcerias e meios de concessão, tá? Já vi questão de prova assim. Parcerias e meios de implementação. O que a gente extrai desse quadro colorido aqui? Primeira coisa que salta aos nossos olhos: a necessidade de fato, haver uma participação, haver a noção de parcerias para que os objetivos de desenvolvimento sustentável aconteçam. Primeiro ponto, isso é crucial. Segundo ponto, importantíssimo, sabermos que os objetivos de desenvolvimento sustentável são indivisíveis e se perfazem naquele tríplice pilar. Porque, por exemplo, quando eu pego o 11 aqui, só um exemplo, cidades e comunidades sustentáveis, o que eu tenho? Eu tenho questões econômicas envolvidas, eu tenho questões sociais envolvidas e tenho questões ambientais. Claro, alguns saltam muito aos nossos olhos como basicamente questões ambientais, ação contra a mudança global do clima, vida na água, vida terrestre, mas também permeiam questões sociais e questões econômicas, tudo bem? A erradicação da pobreza, por exemplo, grande, marcantemente expressa nas questões sociais e nas questões econômicas. Volta aqui para mim. Vocês perceberam que esses 17, nós vamos novamente um a um com um resuminho para você guardar, para você anotar enquanto estiver assistindo essa aula. Vocês perceberam que as questões, aquele tríplice pilar que eu preciso repetir para você guardar, porque vai ser objeto da sua prova, aquele tríplice pilar de questões econômicas, sociais e ambientais é super importante, e que as características relacionadas a essa indivisibilidade desses direitos, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, também devem ser observadas? Ótimo. Então, salta aos nossos olhos esse tipo de situação. Essa capilaridade mesmo das questões econômicas, sociais e ambientais nos ODS e a necessidade de toda a população civil estar envolvida, a sociedade civil organizada, os estados, o governo, todos os pilares também de uma sociedade estarem engajados no cumprimento desses objetivos. Joga na tela agora, né, a parte enjoadinha, não tem como, mas precisa ser trazida para vocês. Então, ao menos com a memória fotográfica, eu trago a oportunidade de vocês verificarem, um a um, quais são esses objetivos e um pouco do seu destrinchar. 1. Erradicação da pobreza. A ideia aqui é acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, exatamente como pensado lá em 2015 como meta máxima. 2. Fome zero e agricultura sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 3. Saúde e bem-estar. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. 4. Educação de qualidade. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 5. Igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. 6. Água potável e saneamento,
assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. 7. Energia acessível e limpa, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. 8. Trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 10. Redução das desigualdades. Faltou um Szinho aqui. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os países. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 12. Consumo e produção responsáveis. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. 14. Vida na água. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 15. Vida terrestre. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda. 16. Paz, justiça e instituições eficazes. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 17. Parcerias e meios de implementação. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Vem para mim para a gente finalizar essa temática. Esses ODS, agora que nós temos consciência de quais são eles, fica muito claro que eles, em grande medida, em grande parte, representam mesmo um destrinchar dos ODM, daqueles 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Às vezes reproduz algum ou outro que salta mais, né, que é mais importante no sentido de urgência da sua manifestação social. Desigualdade de gênero, que foi lá atrás falado em diferenças entre os sexos, até a própria nomenclatura vai mudando, não é? E agora nos ODS, está lá no ODS 5, as questões relacionadas à pobreza, agora também replicadas, os ODM, portanto, pessoal, nada mais são do que precursores de que antecessores aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para fechar, para a sua prova, o que você não pode esquecer? Primeiro, toda essa parte histórica, como é que isso se delineou, porque a nossa banca adora a perspectiva histórica e a chance de cair toda essa historinha que eu contei para vocês, a provocação da ONU, a questão da criação de um grupo de trabalho aberto para desenvolvimento desses objetivos, desses ODS, isso pode cair com toda certeza. Segundo, numericamente, quantos são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Você já sabe agora que são 17 e que são 169 metas com o objetivo mesmo visando a atingir os ODS. Tem que saber também sobre os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são 8. Também sobre as questões voltadas à sustentabilidade, que não se resumem às questões ambientais, abarcando questões sociais, questões econômicas e questões ambientais. E lembrar, claro, que isso faz parte da Agenda 2030. A Agenda 2030, que vem pensar um modo melhor de se viver, com o objetivo máximo de erradicar essa pobreza e a pobreza extrema por aqueles países que se comprometeram com essa agenda. A Agenda 2030, ela é composta pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pelas metas a eles concernentes e também pelo monitoramento da implantação dessas questões, para que não corramos o risco de cairmos naquela pouca efetividade dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Agora, nós falaremos sobre as minorias e grupos vulneráveis, temática prevista no seu edital da Polícia Civil de Minas Gerais, vem para mim, e com certeza nas próximas provas que se apresentarão para nós, sejam policiais ou não policiais. Importante que vocês saibam desde já que cada um desses conceitos que eu trouxer aqui, seja uma tese, uma dissertação, uma aula de 5 horas, não tenho pretensão de esgotar a temática, de modo algum. A minha pretensão aqui é fazer com que você consiga a sua pontuação na prova de forma direta, organizada, objetiva, como somos aqui no curso em Delta. Então vamos começar com os conceitos de grupos vulneráveis e minoria.
qual é a diferença e se existe alguma interseção entre eles. Joga na tela, ó, minorias. Historicamente, se pensou que minorias estavam muito ligadas só a questões numéricas, mas o que eu quero que vocês guardem para efeitos de prova é que, na verdade, o melhor conceito de minorias está voltado à questão de dominância. Então, minorias são aquelas pessoas que não estão em posição dominante no Estado. Essas minorias, elas são dotadas de características étnicas, linguísticas, religiosas, que são muito específicas e que, de alguma forma, diferem daquelas que são observadas massivamente. Então, vem para mim, vou te dar um exemplo. O Brasil, quando a gente fala sobre religião, é majoritariamente um país cristão, certo? Se eu disser que os católicos no Brasil são uma minoria, eu estou falando uma verdade? Definitivamente não. Mas se eu disser que os praticantes do candomblé ou que os umbandistas são minoria no Brasil, eu estou sendo correta? Sim, estou sendo correta. Se eu disser que os budistas, que os espíritas são minoria no Brasil, está correto? Está correto. Então, cuidado, porque o mais técnico não é falar que minoria está ligada, já foi, mas hoje percebe-se que não mais, que minoria está necessariamente ligada a uma questão numérica. É o que a gente percebe meio que a olhos nus. Mas mais que numericamente, a gente precisa pensar sobre uma questão de dominância. Qual é aquele cenário de dominância? Qual é aquele cenário da massa que a gente consegue observar? É mais técnico, é mais apurado nós falarmos dessa forma, tá? Então, exemplos que eu trouxe para vocês, coloca na tela: índios, ciganos, budistas, muçulmanos, espíritas, os praticantes do candomblé, tudo bem? E os grupos vulneráveis? Qual que é a diferença entre minorias e grupos vulneráveis? Básica, depois a gente fala da interseção. Grupos vulneráveis são pessoas que, por questões relacionadas a gênero, idade, condição social, deficiência, orientação sexual e tantas outras, são consideradas mais suscetíveis a violações dos seus direitos. Então, aqui já traz aqui algo para você anotar no seu caderno. Minorias têm a ver com dominância. Verifica-se a dominância, a massa. Já os grupos vulneráveis têm a ver com suscetibilidade, possibilidade ou probabilidade, ou maior probabilidade de violação de direitos humanos. Ok? Então, é o primeiro conceito, a primeira diferenciação que temos que fazer. As minorias são aqueles grupos, aquelas pessoas que não estão em posição dominante no Estado, e os grupos vulneráveis são grupos mais suscetíveis por questões relacionadas à sua condição social, deficiência, gênero, idade, orientação sexual, dentre outras, mais suscetíveis a violações de direitos. Exemplos: mulheres, crianças e adolescentes, idosos, população de rua, pessoas com deficiência física ou com sofrimento mental. Aqui faltou um Nzinho, tá? Mental. A comunidade LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queers, assexuados, pessoas intersex e outras denominações. Já vou falar sobre essa sigla, tá? Mas a gente precisa lembrar, além da diferença, a questão da interseção entre esses dois grupos. Pergunto a vocês, vem para mim, um determinado grupo, uma determinada parcela de pessoas pode ser considerado simultaneamente uma minoria e um grupo vulnerável? Claro que sim. Se eu falo, por exemplo, que todo esse LGBTQIA+, que é a sigla mais moderna até hoje, todo esse LGBTQIA+, toda a turma que tem, de alguma forma, uma identidade com essas questões, se eu disser que ela é uma minoria e um grupo vulnerável, pelo menos em relação à questão da massa, do que é observado como dominância, a gente pode dizer que é uma minoria, tá? Falando do contexto brasileiro, porque determinados grupos podem ser analisados e o que é minoria em um lugar pode não ser em outro. Tá? Em relação à minoria, sempre a determinado contexto, a determinada sociedade.
Posso dizer que são um grupo vulnerável? Em absoluto, claro que sim. Porque em razão das suas orientações e das suas percepções pessoais, porque a gente sabe que tem questões genéticas que envolvem isso, a gente sabe que tem questões comportamentais, a gente sabe que tem questões psicológicas, a depender da letrinha que a gente estiver falando sobre aqui. Então, nós vamos enfrentar isso com mais cautela. Mas, sem dúvida, são grupos que precisam de políticas públicas voltadas às suas proteções. As chamadas ações afirmativas, né? Políticas que insiram essas pessoas no mercado de trabalho, para que não se sintam marginalizadas, para que não se sintam sempre colocadas em uma situação à parte daquela sociedade civil dominante que se presta aí a verificar. Então, quando eu falo sobre grupos vulneráveis e minorias, a gente pode ter uma interseção. Eu posso dizer, por exemplo, que os budistas no Brasil são grupos vulneráveis? Nós verificamos com tanta frequência violações, denúncias de violação a direitos humanos dos budistas? Penso que não. Pode haver uma ou outra de forma destacada. Mas são uma minoria? Sem dúvida. No Brasil, os budistas são minoria. Agora, se eu pego os praticantes do candomblé, se eu pego os umbandistas, eu posso dizer que eles são minorias? Claro, né? Que a gente sabe a questão do massivamente, como eu disse, o Brasil é um país de cristãos. Quando a gente fala sobre religião. Mas posso dizer que eles são grupos vulneráveis? Quantas vezes vocês ouviram falar sobre intolerância religiosa envolvendo os praticantes do candomblé, por exemplo? Muitas. Então, os praticantes do candomblé no Brasil, por questões estatísticas, podem ser considerados tanto uma minoria quanto um grupo vulnerável e devem, como tais, ser protegidos pelo Estado, por políticas públicas, por ações afirmativas. Tudo bem? Então pode haver interseção entre minorias e grupos vulneráveis. Sempre observar o que, gente? O contexto daquela análise. Elisa, você falou sobre a sigla, né? LGBTQIA+. Joga na tela, deixa eu destacar essa sigla aqui para vocês. Vamos mudar de cor. LGBTQI. Opa, onde que eu tirei esse U, pessoal? QI a mais. Histórico dessa sigla, para mim, mais uma vez, a pretensão aqui não é esgotar o tema, né? É um tema riquíssimo, dá pra gente falar muito sobre a sigla. Mas eu preciso que vocês entendam, ao menos, o contexto histórico em que ela veio delineada. Inicialmente, a primeira sigla pensada foi GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Quem eram os simpatizantes? Simpatizantes eram todas as pessoas que não se reconheciam como gays e lésbicas, mas que apoiavam a causa dos gays e das lésbicas. Só que isso na sociedade, pasmem, né? É tão absurdo. Isso na sociedade, naquele momento, no final da década de 70, na década de 80, que isso ganha força, a discussão sobre a temática, porque sempre houve gays, lésbicas e todas as outras letrinhas da nossa sigla, e as que estão por vir também, lá do Nosso Mais. Naquele momento, naquela década, era a minoria da população, da sociedade, que se manifestava em relação a esse apoio aos gays e às lésbicas. Por isso, os simpatizantes eram pessoas hétero, né, que simpatizavam com as questões relacionadas à proteção dos direitos dos gays e das lésbicas e eram vistos como vulneráveis e também como minorias porque não era o contexto massivo, típico, colocado na sociedade daquela época. Louco isso, né? Depois essa sigla GLS, ela passou para GLBT. Muita gente fala essa sigla até hoje. Por que ela é equivocada? Porque dentro do próprio movimento percebeu-se um protagonismo, sempre que se falava sobre questões relacionadas às orientações sexuais e às questões corporais e identidades psíquicas, sempre que se tratava sobre esse assunto, normalmente, naturalmente, o caminho era falar e tutelar e proteger e discutir sobre homens gays. Então retirou-se o G da primeira letra e trocou ali com L, até nisso machismo, né, gente? Trocou-se com L para que a sigla, primeiro GLS, depois GLBT, para que a sigla GLBT passasse a LGBT, que muita gente fala sobre ela até hoje, até porque a mudança para uma sigla extensão acontece de forma muito recente. E como é que a gente chega à sigla LGBTQI a mais? Primeiro ponto, alerta antes de qualquer comentário, de qualquer situação.
existe discordância, né, um dissenso, inclusive, entre as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. São várias correntes, a gente fala no direito, né? São várias doutrinas dentro da própria comunidade. Então, alguns entendem que o T tem a ver com as travestis e os transgêneros e as transgêneros. Outros dizem que não, que o termo travesti é um termo reducionista. Então, existem dissidências no próprio grupo. Eu preciso dizer isso a você para depois falar, a professora Elisa deu um conceito equivocado. Não. Aqui eu estou dizendo para efeitos de prova, pesquisando questões anteriores, o que eu verifico que os examinadores costumam cobrar, tudo bem? O que é o L do LGBT? São as lésbicas. O que são lésbicas? São mulheres que se atraem sexualmente por mulheres. Cuidado com uma pegadinha, com uma armadilha, porque essas mulheres podem ser mulheres cis ou trans. Então, deixando a sigla LGBTQIA+, no seu contexto, na sua completude um pouquinho de lado, vamos entender o que é cis e o que é trans. Cis é o diminutivo de cisgênero e trans o diminutivo de transgênero. O que são os cis, as pessoas cis? Eu, Elisa, sou uma pessoa cisgênero, porque eu me reconheço com o sexo biológico que a mãe natureza me deu. Então, eu nasci mulher e me entendo como mulher, ok? Não tem nada a ver com a questão relacionada à orientação sexual. Eu poderia muito bem, eu sou heterossexual, eu, Elisa, sou uma mulher cis-hétero, ou hetero-cis, como alguns preferem. Porque o meu interesse afetivo sexual se dá em relação a homem, né? Outro sexo e a outro gênero, mas eu nasci biologicamente mulher e me comporto dessa forma. Então, eu sou mulher na questão biológica e eu tenho o interesse em pessoas do sexo oposto, do gênero oposto. Tudo bem? Tá. Existem pessoas que nascem mulheres, se sentem confortáveis com os seus corpos, mas que se interessam não por homens, como eu, mas por mulheres. Tudo bem? Então, são mulheres cis lésbicas. Ok? Ótimo. Existem pessoas que nasceram com a genitália masculina, com toda a programação, foram criadas como homens, mas que se percebem psicologicamente como mulheres. Essas pessoas são as chamadas mulheres trans. E não necessariamente existe a necessidade de extirpar-se o genital masculino para que essa pessoa seja uma mulher trans. Entenderam? Então, uma mulher trans não é aquela mulher que fez a cirurgia de redesignação sexual. Não necessariamente. Uma mulher trans é alguém que nasceu no corpo de um homem e que se entende como mulher psicologicamente, tendo ou não a genitália correspondente. Então, cis e trans é uma primeira discussão. Tudo bem? Ótimo. Agora a gente pode enfrentar o LGBTQIA+. L são as lésbicas, são mulheres cis ou trans, o gancho é esse, cis ou trans, que se interessam sexualmente por mulheres. E o G são os gays, são os homens biologicamente ou não, são homens cis ou trans que se interessam sexualmente por homens. Então, temos o L e temos o G. O que é o B? O B são os bissexuais. São as pessoas que se interessam tanto pela pessoa do mesmo gênero que o seu, quanto do outro gênero. Então, os bissexuais gostam de homens e de mulheres. E esse B vem sendo atualizado, inclusive, pessoal, para um P de pansexual, pessoas que se interessam por pessoas. Não tem o P na sigla, ele estaria lá naquele mais, mas alguns dentro do próprio grupo, alguns estudiosos também, já vêm colocando o B e o P como se fosse uma atualização do B em razão dos gêneros, das formas de ser e de viver que hoje existem, que no primeiro momento da discussão não existiam. LGB e o T. O T tem discussão nele. Por quê? O T hoje se entende basicamente pelos transgêneros, a gente já falou sobre isso. Só que antigamente, no LGBT tradicional, lá atrás, primeiro pensou-se nas travestis.
E o termo travesti foi um termo muito marginalizado, como se fossem aquelas pessoas que colocam salto, saia curta e vão para a esquina fazer programa, ganhar dinheiro vendendo os seus serviços sexuais. Estou dizendo que isso é errado ou que isso é certo? De jeito nenhum. Isso não é a discussão aqui da nossa aula. De forma alguma, isso é uma outra discussão. Mas, originalmente, esse termo T, essa letra T, dizia respeito às travestis. E as travestis, elas foram marginalizadas socialmente pela falta de oportunidades de trabalho, quando não tinham alguma expressão artística, isso conversando com travestis, né, algumas que se denominam travestis, que se falam, eu sou uma travesti, porque tem a turma que gosta do termo e tem a turma que não gosta dentro da própria comunidade, elas dizem, se você não souber como se comportar artisticamente, se você não souber trabalhar em um salão de beleza, se você não souber trabalhar com essas questões, a rua, a prostituição necessariamente é o seu caminho. É uma crítica social muito grande. Então o termo travesti ficou muito marcado com isso, muito embora não signifique necessariamente a venda de serviços sexuais, a prostituição e os programas realizados. Não confundam isso, tá? A gente tem essa mania porque socialmente foi criado esse preconceito em nossas mentes. Por isso, algumas rejeitam o T de travesti e colocam nas mais variadas formas trans. Ok? LGBTQ. O que é Q? Q é de queer. Q-U-E-E-R. Joga na tela. Queer. E queer, na tradução literal, vem para mim, na tradução literal, queer significa o estranho, o esquisito, o diferente. Parece um termo pejorativo, concordam? Mas a própria comunidade reinventou isso como algo positivo, da mesma forma que fez muitas vezes com os termos bicha, sapatão, tá? Então o queer não é o esquisito, o diferente no sentido negativo, é a tradução literal, mas é toda aquela pessoa que se entende dentro dessa sigla de alguma forma. Esquisito e diferente no sentido de ser diferente mesmo do massivo, de ser uma minoria, como trabalhamos agora há pouco. Então, o queer é o diferente e foi um termo antes pejorativo e hoje ressignificado pela comunidade. Não tem nada a ver com, esse povo colorido, já vi gente definindo assim, né? Esse povo colorido que põe paetê, vai pra rua, vai fazer drag queen, não tem nada a ver. Drag queen é um serviço, é um trabalho. Existem homens, mulheres, cis, trans, lésbicas, gays, hétero, de todos os tipos, que se vestem, se travestem e vão fazer show, se montam, põem peruca, põem paetê, salto 18 e terminou, vá lá, vai ser um advogado, um médico, uma dentista, etc. e tal. Tudo bem? Cuidado aqui com essa designação do queer, tá? Esse termo queer, ele é visto de forma equivocada muitas vezes. O que é o I da nossa sigla de LGBTQI? I são as pessoas intersex. E para quem acha isso tudo um absurdo, para quem acha isso tudo uma aberração, o I é obra, sabe de quem? Da natureza. A gente aprendeu nas aulas de biologia, de genética, de XX, XY, né? XX, mulher, XY, homem, biologicamente, não foi isso? Mas será que é só isso que existe? Antigamente havia o termo hermafrodita, que hoje é considerado um termo reducionista, a gente não usa mais. E os hermafroditas antigamente, ou as hermafroditas, eram pessoas que tinham os dois sexos. Existem pessoas assim na população mundial. Estima-se que cerca de 5% da população mundial seja de pessoas intersex. Pessoas que tenham mais de um sexo. E são várias as questões, as possibilidades genéticas disso acontecer. Tá? Então, as pessoas intersex têm a ver com a questão biológica, tem a ver com essa interseção de sexos que a mãe natureza deu para aquela pessoa. Então, muito cuidado com o seu preconceito para ele não fazer você errar na sua prova. E o A? A são os assexuais, são pessoas que não têm qualquer desejo sexual, são reduzidíssimo ou nenhum desejo sexual, que podem até se relacionar afetivamente com outras pessoas, mas que não têm desejo sexual, tá? Assexuados. Por fim, o mais. E por que a gente tem o mais? Porque os direitos humanos, aprendemos no nosso curso, né, isolado de direitos humanos da plataforma do curso em Delta, nós aprendemos que o mais tem a ver com a questão de uma característica muito importante, que é a historicidade dos direitos humanos. Os direitos humanos, eles são históricos porque representam as demandas sociais existentes em cada momento ao longo daquela linha do tempo. E eles também são direitos inexauríveis, inesgotáveis. Direitos que sempre jorrarão porque haverá novas necessidades sociais sendo apresentadas. Por isso mais, deixando em aberto novas formas de ser, de se pensar, de se reconhecer.
Lembrando que, por uma classificação doutrinária, o chamado direito à diferença está na 4ª geração de direitos. Joga na tela para a gente continuar a discussão sobre minorias e grupos vulneráveis. O que é raça? É um conceito hoje um pouco problemático, hoje está um pouco questionado, porque tradicionalmente abarcava fatores morfológicos, cor de pele, constituição física, musculatura, estatura, constituição do cabelo, a forma pela qual a pessoa se apresenta. Só que o termo etnia nos parece um termo muito mais interessante, porque etnia vem do termo grego etnos, povo. É uma comunidade humana definida por afinidades. Então, quando a gente fala em etnia, a gente fala em grupos que têm afinidades, sejam linguísticas, culturais. E, tradicionalmente, ela é muito mais ampla que o conceito de raça. E alguns estudiosos dizem que etnia e raça não podem se estabelecer de forma estanque, dicotômica, por conta da miscigenação cultural. Vem para mim. Sabe aquela perigosa raça pura falada lá atrás? O que é raça pura hoje, gente? Quem é 100% negro, 100% branco, 100% amarelo na miscigenação cultural que a gente tem? Exceto, assim, comunidades muito, muito restritas. A miscigenação cultural, ela é mundial, ela é plural. Então, não tem como a gente destacar uma raça específica. Essa crítica, tá, da doutrina também, não estou emitindo opinião. Estou falando aquilo que você precisa, repito, para passar na sua prova. E para quem sabe suscitar uma discussão para depois você produzir academicamente, discutir sobre isso, até nas nossas relações sociais. Então, o termo etnia me parece mais adequado em razão dessa questão da afinidade linguística, cultural que se exige. Procedência nacional não tem muita dificuldade, joga na tela. Procedência nacional é de onde vem a pessoa, como o próprio nome aqui denota para nós. É o local de origem da pessoa, de onde ela veio, a sua nação, enfim. Outro conceito um pouco problemático, que eu vejo muita gente errando em prova e também no dia a dia. A diferença entre migrantes e refugiados. Para mim, quando eu falo migrantes, eu falo em alguém, subentende-se, alguém que teve a opção de sair do lugar A e ir para o lugar B. Foi uma escolha da pessoa. Pode ser uma escolha difícil, ok, não estou retirando essa possibilidade. Mas é uma pessoa que estava estabelecida em determinado local, no local A, e de repente opta, escolhe por melhores condições de vida, quer ir para outro lugar, opção B. Já os refugiados não têm escolha. Se eles permanecerem no local em que estão, na sua terra, eles vão provavelmente morrer, tá? Então, os refugiados são grupos de pessoas forçadas a deixar a sua procedência, a deixar o seu local de origem sob pena de tortura e, muito comumente, sob pena de morte. Recentemente, vimos uma tristíssima imagem das pessoas caindo, né, do avião, tentando entrar no avião para retornar com retirada de tropas americanas para deixar os seus locais de origem. Então, isso é algo que fere, que dói, né? Todos nós, como seres humanos, deveria ao menos fazê-lo. É essa a ideia aqui dos refugiados. São pessoas que não têm opção, não escolhem, elas deixam tudo para trás, senão morrerão elas e suas famílias, como a gente vê comumente acontecendo. Estima-se no mundo mais de 70 milhões de refugiados, e uma informação importante: existem refugiados que estão ainda dentro dos seus próprios países? Existem, tá? Então, estima-se também cerca de mais de 40 milhões de pessoas que sejam refugiados que estão no seu local de procedência ainda. E isso não tira dessas pessoas a condição de refugiados. E mais, por que é tão difícil mapear essa população mundial? Isso é difícil, são dados que certamente trazem algumas cifras ocultas, porque só acho que 5%, né, menos de 5% procuram uma ajuda oficial nessas questões relacionadas ao direito dos refugiados. Então, é uma questão que tem que ser debatida, que tem que ser pensada, muito atual. A chance de aparecer em prova é gigantesca. Na tela, foi o que eu coloquei para vocês. Migrantes, subentende-se deles uma opção de migrar. E os refugiados são aquele grupo de pessoas que são forçadas a sair de casa, porque correm o risco de tortura, de morte. Existe um contexto de guerra, de perseguição, de intolerância, e o mundo já superou 70 milhões de refugiados. Desse grupo, muitos não conseguiram sair dos seus próprios países, no que eu disse a vocês que existem refugiados que ali estão, e que aproximadamente metade dessas pessoas tem até 18 anos. Menos de 5% pedem ajuda oficial. Vamos agora para finalizar o nosso bate-papo. Espero aqui ter acertado algumas questões de prova para as provas da Polícia Civil de Minas Gerais que se aproximam. Falo sobre povos e comunidades tradicionais. Lembrando que essa aula é super válida para as próximas provas que vocês fizerem também.
Povos e comunidades tradicionais, pessoal, são grupos culturalmente diferenciados. Eles têm condições sociais, culturais, econômicas próprias. Eles mantêm uma relação muito peculiar, muito específica, importantíssima com o território em que estão inseridos. Essa noção do território é muito forte e com o meio ambiente também em que estão. Eles respeitam o princípio da sustentabilidade, da ancestralidade, dos seus modos de ser e de fazer, buscando a sobrevivência das gerações presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos arraigados naquela comunidade, assegurando também as mesmas possibilidades para as próximas gerações. Então vem para mim. Essas comunidades tradicionais, esses povos e comunidades tradicionais, tem um contexto de ancestralidade muito forte, né? Sempre foi assim nessa comunidade, tem um modo de ser, de viver, de fazer muito peculiar. E estão intrinsecamente ligados ao seu território e às questões relacionadas à sustentabilidade no seu viés ambiental. Também questões econômicas, questões sociais que permeiam essa temática. Na tela, esses povos sobre o território, eles ocupam ou reivindicam, ou ambos, né, os seus territórios tradicionalmente ocupados, uma ocupação que pode ser tanto permanente quanto temporária. Os membros de um povo ou de uma comunidade tradicional, eles, como eu já disse, têm modos de ser, fazer e viver distintos, diferentes daquela massa da sociedade em geral, o que faz deles o quê? Minorias, né? E não raras vezes também grupos vulneráveis. Esses povos, eles se autorreconhecem como portadores de identidades e direitos próprios, com toda uma forma de viver peculiar. Onde é que está essa definição na lei? Chance de cair gigante, tá? Decreto 6040 de 2007, que no seu artigo 3º nos traz. Para os fins deste decreto e de seu anexo, compreende-se por povos e comunidades tradicionais. Olha que bom para cair numa assertiva isso, exatamente esse ponto, lá na sua assertiva A, B, C ou D. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Tudo que a gente já falou na apresentação desse contexto. A Constituição, em seus artigos 215 e 216, também dá o seu recado. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiros e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As ações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, promover e proteger 2 pilares importantíssimos de ações afirmativas, de novas formas de pensar propostas pelo governo, pelo Estado. Promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Vamos dar uns exemplos aqui de povos e comunidades tradicionais. Eu tenho, sem dúvida, os indígenas, os quilombolas, caiçaras, indígenas, quilombolas, caiçaras, população ribeirinha,
são cada um deles? Né? Os indígenas a gente vai entrar porque o seu edital destaca de forma diferente, mas vem para mim, vamos falar dos quilombolas. O que são os quilombolas? Basicamente são descendentes de escravos que fugiram, né, dos seus senhores, fugiram das fazendas, fugiram daquele contexto de escravidão e se fixaram e se instalaram em determinados territórios com modos de vida próprios, com todas aquelas características inerentes às comunidades tradicionais sobre as quais acabamos de falar. Esses são os quilombolas, aqui também de forma muito superficial, na medida exata daquilo que você vai precisar para a sua prova. Caiçaras são comunidades que ocupam o litoral, basicamente, pega ali no sul, litoral sul de São Paulo, vai descendo, até talvez Santa Catarina. Nesse espaço é uma fusão, uma miscigenação entre o colônia europeu, o índio e o negro. Colônia europeu, índio e negro. Esses três povos, as três etnias, se fundiram, se miscigenaram e se instalaram num território. Lembra que o território é muito forte, as questões ambientais também, se instalaram nessa região litorânea. Já os ribeirinhos são as populações que vivem nas proximidades dos rios, também com uma questão toda de sustentabilidade, uma questão ambiental, uma questão econômica, como os caiçaras, também muito ligados às suas práticas. Vivem naquelas palafitas, as casas que suportam tanto as enchentes quanto depois as vazantes. É essa a ideia dos ribeirinhos. Então, só para vocês saberem alguns exemplos, vai que aparece na sua prova, né? São exemplos de comunidades tradicionais, os índios, os quilombolas, os caiçaras e os ribeirinhos. Perfeito, tá correto. Na tela, agora sim, para a gente fechar a nossa conversa, falaremos um pouquinho sobre o índio. O que é a comunidade indígena? Índio é qualquer membro de uma comunidade indígena reconhecido por essa comunidade como tal. Então, o autorreconhecimento como índio é fundamental para a sua conceituação. Guarda isso. Comunidade indígena é toda comunidade fundada em relações de parentesco ou vizinhança entre os seus membros, que mantém laços histórico-culturais com as organizações sociais indígenas pré-colombianas, desde aquele período antes do descobrimento. As relações de parentesco ou vizinhança constitutivas da comunidade incluem as relações de afinidade, então parentesco e vizinhança, parentesco principalmente, não está ligado a uma questão puramente genética, porque inclusive por meio de rituais, por meio da religião, pessoas podem ser reconhecidas por aquela comunidade como indígenas. Cuidado. Então essas relações, elas incluem as relações de afinidade, de filiação adotiva, de parentesco ritual ou religioso e, mais geralmente, definem-se nos termos da concepção dos vínculos interpessoais fundamentais que são próprios àquela comunidade. Os laços histórico-culturais com as organizações sociais pré-colombianas compreendem dimensões históricas, culturais e sociopolíticas. Vem para mim? Com isso, eu termino a minha participação para a prova da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Vou reforçar, se você estiver assistindo essa aula depois, tenho certeza que ela também será uma tendência para os próximos concursos. Espero que você tenha gostado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, @Elisa Moreira e @Curso em Delta. Boa prova e até a próxima. Tchau, tchau.